Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na pacata cidadezinha de Springfield, aninhada no coração do centro-oeste americano, a vida fluía lentamente, pontuada pelas estações do ano e pelos hábitos simples de seus habitantes. No centro da cidade, a loja de departamento City Mart atraía uma clientela fiel, um lugar onde rostos se cruzavam sem hesitar, onde histórias pessoais muitas vezes permaneciam invisíveis por trás de uniformes e sorrisos educados. Michael Turner era um desses rostos discretos. Aos 32 anos, estatura mediana, olhar gentil, mas um pouco cansado, aprenderá a se misturar ao ambiente. Aqueles que trabalhavam com ele o descreviam como confiável, calmo, sempre pronto a ajudar, mesmo que raramente falasse de si mesmo. Michael usava aquele uniforme simples todos os dias, um crachá focado, um sorriso sincero nos lábios, como um escudo contra a dureza da vida cotidiana. Sua vida não tinha sido fácil. Michael crescerá em uma pequena casa com persianas azuis em um bairro modesto nos arredores de Springfield. Seu pai o abandonara quando ele ainda era criança, deixando sua mãe Linda com a difícil tarefa de criar 2 filhos sozinha, com um salário modesto como cuidadora. Sua mãe, corajosa e determinada, adoecera gravemente alguns anos antes, com uma doença crônica que exigia cuidados e atenção constantes. Michael tentou estudar na universidade local, na esperança de obter um diploma que lhe abrisse portas, mas a realidade o alcançou. Os custos, os cuidados com a mãe, o fardo da família, ele teve que abandonar os estudos para trabalhar. Desde então trabalhou em uma série de bicos tentando sobreviver, mas ainda mantendo a esperança de um futuro melhor. Naquele sábado, o sol de verão banhava Springfield com uma luz suave, quente e dourada. Dentro do City Mart, a agitação era palpável. Clientes circulavam pelos corredores, enchendo seus carrinhos para o fim de semana, enquanto os caixas se movimentavam com rapidez e eficiência. Michael passará a manhã estocando prateleiras, aconselhando alguns clientes, sempre com a mesma atenção discreta. O calor e o cansaço começavam a pesar em seus ombros. Quando chegou a hora do intervalo, decidiu sair um pouco. Precisava de um pouco de ar, esticar as pernas e deixar a mente vagar por um instante, longe das luzes de neon e da agitação da loja. Atravessou o amplo estacionamento externo, uma vasta extensão de concreto e linhas brancas, onde os carros se enfileiravam como soldados de folga. Os raios de sol aqueciam a superfície áspera e o ar, impregnado do cheiro acre do piche quente, misturava-se aos aromas mais doces dos jardins vizinhos, onde as famílias aproveitavam o lindo dia. Crianças corriam, gargalhavam e as animadas conversas dos pais constituíam um aconchegante som de fundo. Enquanto caminhava lentamente, Michael ouviu de repente um grito agudo, penetrante e estridente, um som que rompeu o silêncio do estacionamento. Ele congelou os músculos tensos, tentando localizar a fonte do grito. Seu coração acelerou instintivamente. Entre 2 carros ele viu uma figura pequena e frágil, um bebê de cerca de 1 ano, sentado no chão quente, com as bochechas vermelhas e molhadas de lágrimas. O carrinho, virado a poucos metros de distância, sugeria que ele provavelmente havia caído sem supervisão. O bebê chorava, desorientado, incapaz de se levantar sozinho. Seu rosto expressava medo e confusão, e suas pequenas mãos buscavam desajeitadamente apoio. Michael sentiu o coração disparar como nunca antes. Cada batida parecia ressoar em suas têmporas, amplificada pelo medo instintivo daquele bebê sozinho e vulnerável. Sem hesitar um segundo, ele começou a correr em direção à criança, seus sapatos batendo no concreto quente do estacionamento, sua respiração ofegante e rápida. O carrinho jazia a poucos metros de distância, tombado de lado, vazio, como um silêncio sinistro. Ao redor, não havia sinal de um adulto, nenhuma presença que explicasse aquela ausência. Michael esquadrinhou freneticamente os arredores, seu olhar procurando desesperadamente por alguém, uma mãe, um pai, um passante. Nada. Ajoelhou-se delicadamente ao lado do bebê, que ainda chorava, com os olhos marejados de lágrimas. Michael estendeu os braços e, com uma gentileza quase instintiva, ergueu o menino contra si. Aconchegou-o delicadamente contra o peito, sentindo o calor frágil do bebê contra sua camisa. Sussurrou baixinho, quase para si mesmo, para acalmar a criança. SHHH, vai ficar tudo bem, pequenina. Estou aqui. O bebê, apesar dos soluços, foi aos poucos acalmando a respiração, encontrando consolo no toque suave. Michael sentiu uma mistura de alívio e ansiedade tomar conta dele. Quem havia deixado aquela criança sozinha? O que havia acontecido com ela? Segurando o bebê, Michael continuou procurando por qualquer sinal de um adulto.
Não notou imediatamente uma limusine preta que havia parado a poucos metros de distância, à sombra de um grande carvalho. Lá dentro, no banco de trás, um homem elegante a observava com uma intensidade contida. Este homem, David Anderson, era bem conhecido na região, um empreendedor bilionário com carisma discreto, dono de uma empresa de tecnologia próspera e inovadora. David viera buscar a esposa e o filho, Oliver, após a visita a uma boutique de luxo no shopping. Ao ver Michael com o filho nos braços, David sentiu uma profunda emoção percorrer seu coração. Seu coração disparou. Ele sabia que Oliver havia caído, mas não tinha visto tudo o que acontecerá. A visão daquele homem simples, daquele funcionário despretensioso, protegendo o filho como um anjo da guarda, o dominou. David abriu a porta da limusine e se aproximou rapidamente, com passos medidos, mas determinados. Michael, ainda preocupado, desviou o olhar, a mente já inundada por 1000 perguntas. De repente sentiu-se vulnerável, quase envergonhado, com medo de que David o confundisse com um sequestrador ou ladrão. O peso do olhar de um homem rico e poderoso parecia avassalador. Mas David, ajoelhando-se graciosamente diante de Michael, seu rosto iluminado de gratidão, gentilmente pegou suas mãos e disse, com a voz tremendo de emoção: "Obrigada. Obrigada do fundo do meu coração. Eu realmente não sei como agradecer. Você salvou a vida do meu filho." Michael sentiu as bochechas corarem, surpreso com a sinceridade e a simplicidade daquele homem que poderia ter permanecido distante ou desconfiado. Respondeu humildemente com o olhar baixo: "Eu só estou fazendo o que qualquer um faria, senhor. Aquele bebê estava em perigo, e eu não podia ficar parado sem fazer nada." David convidou Michael para entrar na limusine, tanto para agradecê-lo quanto para vê-lo. O bebê, agora calmo e descansando nos braços do pai, parecia em paz, alheio à intensidade do momento que acabará de se desenrolar. A porta da limusine fechou-se suavemente atrás deles. Lá dentro, a atmosfera era discreta, elegante, quase surreal para Michael. Os bancos de couro bege, o acabamento em madeira nobre, a tela de controle digital integrada, tudo exalava um luxo discreto. Michael, um pouco inquieto, sentou-se timidamente com as mãos apoiadas nos joelhos. David, sentado à sua frente, olhou-o longamente, como se realmente quisesse entender quem estava à sua frente. Após um momento de silêncio, quebrou o gelo com uma sinceridade desarmante: "Não consigo parar de pensar nisso. Se você não estivesse lá naquele exato momento, eu não ouso imaginar o que poderia ter acontecido com Oliver." Michael respondeu com um leve sorriso, com os ombros ainda tensos: "Eu só fiz o que qualquer um faria, senhor. Esse garoto precisava de ajuda. Eu reagi, só isso." David franziu a testa ligeiramente, quase divertido. Acredite, não, nem todos teriam reagido assim. Muitos teriam passado direto, outros teriam hesitado por medo ou indiferença. O que você fez é raro e merece ser reconhecido. Uma garçonete de uniforme discreto ofereceu-lhe água fresca ou um café gelado. Michael aceitou educadamente um copo d'água, com as mãos ainda um pouco trêmulas. Aos poucos, ele relaxou e a conversa se tornou mais natural. David lhe fez algumas perguntas sobre sua vida sem insistência, mas com interesse genuíno. Michael contou a ela sobre sua mãe, sobre sua doença crônica que exigia cuidados constantes. Falou de seus estudos interrompidos, de seus sonhos adiados e de sua modesta vida cotidiana pontuada por biscates. Ele nunca reclamou, explicava com simplicidade, com a calma e a lucidez de quem aprendeu a viver sem ilusões, mas com dignidade. David ouviu-o em silêncio, impressionado. Aquele jovem, sem fortuna nem título, possuía uma nobreza de alma que o dinheiro não podia comprar. "Você merece mais, Michael", disse ele finalmente com a voz baixa, mas segura. "Um homem como você, com esse senso de responsabilidade, essa generosidade. Você pertence a um lugar onde pode realmente crescer." Michael olhou para ele, um pouco confuso. Eu não entendo." David sorriu. "Quero te oferecer uma vaga na minha empresa. Não por caridade. Porque acredito em você. Posso te oferecer um treinamento completo, um contrato permanente, um bom salário e perspectivas de carreira. Mas, acima de tudo, quero te ajudar a construir algo. Não só para você, mas também para sua mãe e para o seu futuro." O silêncio que se seguiu foi repleto de emoção. Michael sentiu um nó na garganta. Assentiu lentamente sem conseguir encontrar as palavras certas. Pela primeira vez em anos, sentiu como se a vida finalmente estivesse se aproximando dele. Algumas semanas depois, a notícia do resgate se espalhou por Springfield. O jornal local publicou uma matéria com uma foto de Michael sóbrio, vestido com o uniforme do City Mart, timidamente segurando um certificado de reconhecimento da prefeitura.
As redes sociais publicaram a notícia: funcionário salva bebê em estacionamento, pai bilionário o recompensa. Mas apesar dessa repentina fama local, Michael permaneceu humilde. Continuou a viver com simplicidade, ainda morando na pequena casa da família, e dedicava suas noites a cuidar da mãe. Usou seu primeiro salário para melhorar a vida cotidiana deles: uma nova cadeira de rodas, tratamento sem reembolso e até uma pequena horta que sempre sonhara em dar a ela. Michael dedicou-se de corpo e alma à empresa de David. Aprendeu rapidamente com rigor e determinação, surpreendendo seus instrutores com sua curiosidade e seriedade. Rapidamente ascendeu na hierarquia, tornando-se assistente de gerência, respeitado por sua lealdade e humanidade. David e Michael se tornaram amigos. Uma amizade improvável, nascida de um momento em um estacionamento quente, mas alimentada por um profundo respeito mútuo. Eles compartilhavam valores comuns: trabalho duro, honestidade, família e a crença de que a grandeza não reside na riqueza, mas em gestos sinceros e escolhas corajosas. E às vezes, no final do dia, David contava esta história aos seus colegas ou jovens estagiários. Como um simples funcionário, através de um ato de bravura espontânea, não só salvou uma criança, mas também deu um novo significado à sua própria vida e à daqueles que cruzaram seu caminho. Porque bastou um momento, uma escolha, um coração grande o suficiente para fazer o que era certo, mesmo quando ninguém estava olhando. E naquele dia, Michael Turner era esse homem.